Pronto. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso laboratório de psicopatologia. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Isso significa que vocês estão botando o seu valioso tempo e a sua valiosa atenção na nossa mão. E a gente, claro, vai te recompensar aqui, entregando um laboratório que simplesmente vai te mostrar e te abrir uma psicopatologia muito mais refinada, muito mais profunda, muito mais delicada, tá? E uma psicopatologia, para alguns, única. Pessoal, para quem ainda não me conhece, eu me chamo José Matheus, eu sou médico psiquiatra e também eu sou um dos fundadores do Psiquiatria Prática. E cadê o meu diretor? Cadê meu diretor? Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é João. Também sou um dos editores e professores do Psiquiatria Prática, junto com o José Matheus. Estou nessa há uns 4 anos, 3, 4 anos. Perfeito. E é isso. E como é que vai funcionar aqui um pouco hoje, tá, pessoal? Hoje a gente tem aqui o laboratório de psicopatologia, que é basicamente, tá, uma simulação que a gente vai ter aqui com o ator, que a gente vai discutir essa simulação, só que de um jeito que é literalmente em conjunto com você, pegando aí na sua mão, lhe mostrando como é que se faz, lhe mostrando o que é que você tem que prestar atenção, porque a gente acredita que essa é a forma correta. E o tema daqui de hoje vai ser sobre esquizoidia. O tema de esquizoidia, pessoal, é um tema que ele é muito importante, mas muito negligenciado. Poucas pessoas sabem sobre isso aqui. Há uma confusão muito grande de esquizoidia com o autismo. E também, isso é um tema que aparece bastante na prática. E hoje vocês vão literalmente aprender a reconhecer. Quando chegar um paciente desse aqui, vocês vão lembrar da gente, beleza? E, pessoal, aqui a gente tem um grupo um pouco grande, tá? A gente tem alunos e a gente também tem convidados. Nossos alunos já são de casa, então eles já são assim mais, digamos, avançados, eles estão aí com bagagens de outros laboratórios que eles estão participando. Então eles já estão aí mais adequados com os nossos termos, com os nossos jargões, de como é que a gente explica, de como é que a gente fala, tá certo? Então eles já são assim carimbados nisso, vacinados. Mas a gente também aqui tem vários convidados, e esses convidados a gente também tem que ter uma atenção especial porque eles são mais iniciantes, tá? E isso não tem muito a ver, por exemplo, com sua formação. Então, você pode ser um R3 de psiquiatria da USP, um psiquiatra já formado, enfim, já pode ter experiência, mas nesse formato aqui, você é iniciante. Então, provavelmente, você vai aprender aqui muita coisa diferente, ou, se não aprender, você vai pelo menos organizar algumas coisas que você já tem aí dentro, tá? E por que que eu estou falando isso, tá, pessoal? Porque um simples motivo. Na hora que a gente estiver aqui fazendo o laboratório, vão surgir dúvidas, tá certo? E essas dúvidas eu quero que vocês deixem aqui no chat. Então você pode ver aí que aqui no Zoom tem um chatzinho, você pode aí deixar a sua dúvida. Vai deixando as dúvidas enquanto elas vão surgindo, que a gente vai ter momentos propícios para respondê-las. Então, assim, ficou na dúvida em algum conceito, em alguma coisa, lembrou de algum paciente, deixa aí que a gente responde. E isso é, obviamente, para a gente manter um certo fluxo, tá? O que que é fluxo? É ritmo, tá? Como é que vai ser esse ritmo aqui? Basicamente, primeiro, a gente vai ver a entrevista em conjunto, e depois que a gente vê essa entrevista, a gente vai fazer uma espécie de react e misturado com um tomógrafo. É isso mesmo que você escutou, um tomógrafo. A gente vai fazer uma tomografia do paciente. A gente vai ali, ó, cortando pedacinho por pedacinho da entrevista e a gente vai apontando, olha, isso aqui você tem que prestar atenção, isso aqui você não tem que prestar atenção, isso aqui é importante, é assim que você investiga, esse é o achado psicopatológico. Então, isso é bem legal e a gente faz isso porque funciona. Pessoal, vamos lá. A gente aqui no Psiquiatria Prática temos bastantes alunos, tá? Mais de 1.000. Só nesse curso aqui são quase 400 pessoas, mais de 400, nem sei mais quanto é que tá a contagem. Mas a gente faz isso porque é a forma mais didática que a gente encontrou, tá? Então a gente sabe, assim, que não adianta muito bem, às vezes, você só ler psicopatologia, porque você lê, finge que leu ali, finge que aplica, finge que tá vendo aquilo ali no paciente. E às vezes também você só atende o paciente e não sabe aplicar ali os conceitos teóricos, né? Então a gente desenvolveu um pouco esse formato porque a gente sabe que ele é único e a gente sabe que ele é muito eficaz. O pessoal daqui costuma adorar e eu acredito também assim que quem está vendo isso aqui pela primeira vez pode se beneficiar. E eu gostaria muito de saber quem está aqui pela primeira vez. Então, assim, já manda no chat aqui, tá? Manda aí se é a sua primeira vez ou se é o primeiro laboratório que você está participando, tá certo? A gente gosta bastante de saber disso aí. Manda aí no chat, tá? Se é o primeiro laboratório que você está participando. E
Pessoal, vocês vão ver aqui uma coisa que é interessante, tá? Que, assim, psicopatologia, ela é difícil mesmo, tá bom? A gente não esconde isso. Assim, psicopatologia é a ciência mãe da psiquiatria. Ela é simplesmente a pedra mais fundamental. Ela é que vai nortear seus diagnósticos. Ela é que vai, assim, fazer com que você entenda o seu paciente. E às vezes você pode até perguntar assim, poxa, mas eu tenho que aprender isso? Olha, se você trabalha com psiquiatria, se você se diz especialista em psiquiatria, você tem mais que a responsabilidade de saber fazer uma boa psicopatologia. É isso que você vai ser cobrado, tá? Psicopatologia é o que te permite, por exemplo, você saber diagnosticar. Isso vai reverter em você se destacar, em seus pacientes se sentirem mais compreendidos. Pessoal, psicopatologia, eu ouso a dizer que é literalmente o que faz o paciente voltar para você. É o que faz ele continuar vindo. É o que vai valorizar, inclusive, assim, as suas consultas e o seu tratamento. Então, por isso que a gente bate muito na tecla. Olha aqui, ó, tem uma galera aqui nova, a Catarina é a primeira vez, a Carolina é a primeira vez, a Juliana é a primeira vez, o Henrique é o primeiro, sejam então muito bem-vindos, tá certo? Ao primeiro laboratório de psicopatologia de vocês. E, pessoal, a gente sabe que é difícil, mas a gente está aqui justamente para lhe ajudar, tá certo? Esse é o nosso intuito. A gente tem um intuito, assim, que é diferente, tá? Enfim, de residência, de pós-graduação, porque residência e pós basicamente são instituições que elas estão ali para lhe formar, tá certo? Lhe dar um certificado para você agir na sociedade ali como psiquiatra, tá bom? E só que muitas vezes o conhecimento ele não fica tão organizado, tem muitos locais que não são tão didáticos, porque o interesse geralmente dessas instituições não é primariamente esse. Primariamente é fazer uma formação para você. Às vezes, se é didático ou não, se é organizado ou não, se é tocação ou não, isso vai ser mais efeito colateral. E assim, os locais que são realmente muito, muito, muito bons são poucos, tá certo? Aqui a gente tem o contrário. A gente não está aqui para te formar, para botar um diploma de psiquiatra em você, não é nosso intuito, tá certo? Mas a gente está aqui para te mostrar a prática como ela é, o que que você tem que prestar atenção, para te mostrar o caminho das pedras e, obviamente, usando aqui a nossa experiência, a experiência também dos nossos alunos. E, pessoal, é isso que a gente vai fazer agora. Então, assim, qual o objetivo aqui hoje? Você vai sair daqui sabendo utilizar uma psicopatologia mais refinada, digamos dessa forma da esquizoidia. Então, assim, quando você vê um paciente na prática, um pouco mais esquizoide, um pouco que a gente vai te mostrar aqui nesse laboratório, você vai reconhecer, você vai lembrar da gente, tá? Isso é bem interessante, tá? E assim, uma outra coisa também que é importante é que você hoje aqui vai entender conceitos que são mais rebuscados, tá? Que é justamente o conceito entre esquizoidia e sintonia. Que aí são conceitos que bebem um pouco mais da psicopatologia fenomenológica. A gente não só vai te explicar isso, como a gente vai te mostrar isso, como é que você reconhece. Beleza? E também, pessoal, um dos nossos objetivos aqui é que você saiba fazer uma boa psicoeducação. Imagina aquele paciente que chega para você e fala assim: ah, doutor, eu acho que eu sou autista. Será que eu sou autista? Você vai responder isso com muito mais propriedade. Porque só entendendo muito bem o diagnóstico é que você consegue ter, assim, argumentos suficientes para fazer isso. E, pessoal, bom, vamos direto aqui ao ponto, tá bom? Vamos aqui agora rodar o vídeo, a gente assiste em conjunto, depois a gente para e aí a gente vai fazer o react. Beleza? Vamos nessa. Olá, boa tarde. Prazer em conhecer. Me chamo José. Qual o seu nome? É Carlos. Prazer, Carlos. Bom, eu gostaria de saber um pouco sua história, mas antes da gente entrar nisso, eu queria entender um pouco qual a sua idade, onde é que você vem, com quem que você mora. Como eu disse, meu nome é Carlos. Eu sou engenheiro civil, trabalho na empresa, no projeto há 10 anos. Eu moro com a minha mulher, com minha filha, tenho um cachorro, um Doberman. Entendi. Obrigado, assim, por essas informações. E me explica um pouco, Carlos, o que que te trouxe aqui hoje? Bom, a minha esposa, ela viu um documentário sobre autismo e ela disse que eu posso me enquadrar nesse espectro e eu vim ver o diagnóstico. Entendi. E o que que você acha um pouco dessa suspeita dela? Você também quis vir? Sim, eu também acho que eu posso me enquadrar e eu gostaria de ter um diagnóstico mais apropriado. Entendi. Me fala um pouco o que que ela viu, assim, que fez pensar em autismo, o que que ela achou parecido, por exemplo. Ela disse que eu fico muito na minha,
e que eu tenho dificuldade. Por exemplo, ela gosta muito de se encontrar com familiares, com amigos, jantares, e eu não gosto muito. E quando eu vou, eu fico um pouco no celular, ou se é possível, eu volto antes. Aí teve até um dia que eu levei um livro e isso incomodou muito ela, mas eu acho que não é que eu não gosto dessas pessoas, mas é que eu não tenho tanta necessidade de ficar junto, assim, tanto. Entendi. Você falou que você sempre foi mais na sua. Uhum. Você pode me contar um pouco como é que foi isso ao longo da sua vida? Da infância, assim? Isso. A infância eu não lembro muito, mas meus pais diziam que eu era uma criança normal, que brincava normal, brincava muito sozinho, brincava de Lego, e eu tinha um amigo ou outro, e normal. E eu não tive, por exemplo, dificuldade na fala, que, né, dificuldade em começar a falar, que é um pouco do espectro do autista, não é? Isso. Hum. Você não teve nenhum tipo de dificuldade nem em falar e nem Não, andar. não. Sempre normal, assim, pelo menos que seus pais falaram, né? Sim, sim. Você comentou sobre amizades, né? Como eram essas amizades? Não, normal. De emprestar coisa para amigo, de fazer trabalho junto, de jogar videogame, de emprestar cola ou receber cola na escola. A passar cola, assim? Você passava ou você recebia a cola? Matemática eu passava cola e as outras eu recebia muito. As outras matérias eu tinha dificuldade, não gostava também. Eu tinha isso de não gostar muito, de me perguntar por quê daquelas coisas. Eu lembro até numa época que eu perguntava muito para os meus pais por quê. Tem que aprender, tem que. E eles vieram com um papo de ser normal, de Uhum. ter que aprender, de ter que evoluir, de ter que pensar numa carreira no futuro. Isso para mim era um pouco incômodo. Entendi. E assim, fora essa parte dos estudos, nessa época da infância, tinha alguma coisa assim que lhe interessava, por exemplo, relacionamentos? Eu lembro que nessa época de, né, começar a trocar com os amigos, assim, primeiro beijo, primeira transa, eu era muito desligado disso. Uhum. Não dava muita importância. Até achava umas meninas interessantes, mas não queria demandar tanto tempo nisso, pensar sobre isso. Meus amigos até achavam que eu era gay, falavam isso, mas eu também não tinha interesse por homem. E aí depois, na faculdade, teve uma pessoa que se interessou por mim, que hoje a gente é casado, ela se interessou e a gente tá casado até hoje. Ah, entendi que é sua esposa atual, Isso. então, tá. E como que foi, assim, que começou esse relacionamento da faculdade? Então ela ficou interessada por mim, e ela propôs da gente namorar, e a gente tá casado até hoje. É o meu primeiro relacionamento. Acho que se não fosse ela, eu nunca teria me relacionado. Entendi. Então foi mais iniciativa dela, no caso. É. Ela disse que ela me tirou do casulo à força. Entendi. Hum. E vocês se dão bem? Sim, a gente se dá bem, a gente dava bem bastante. Aí depois, no começo eu sentia que ela queria me mudar aos poucos, né? E agora um pouco com mais força. Então, e hoje tudo que eu faço ela reclama, ela diz que tá errado, ela reclama que tá ruim, ela diz que eu sou um péssimo pai, por exemplo, Uhum. né? Que eu não cuido bem da minha filha, mas eu discordo disso. Discordo totalmente, porque eu conto história para ela todos os dias, eu dou presente nas festividades, Natal, aniversário, Dia das Crianças, Páscoa, e eu ensino coisas interessantes para ela. Então eu discordo disso. E ela diz para mim que isso parece que eu não estou feliz de estar com a minha filha cuidando disso. É como se eu não, tipo, não fosse afetuoso. Ela me fala disso, como se eu não fosse afetuoso. Entendi. E é isso que me traz aqui, entendeu? Porque eu queria entender como que eu não sou afetuoso, porque eu faço isso para ela, Tá. né? Eu tenho isso, só que eu tenho um outro ritmo, é outra demanda. Então tem horas que eu me canso, sim. Ela quer, precisa de atividades e me cansa, ela tá agitada, ela tá gritando. Então isso me cansa mais do que ela. São outros parâmetros, é outro consenso de dedicação. Entendi. E sua esposa já chegou a comentar, assim, mas pelo fato de você ser tão afetuoso, já deu algum trabalho, assim, em relação a isso? Sim, ela fala justamente isso, que ela um dia ela me falou, né, num momento de irritação, que eu não tenho sentimento e que eu sou considerado um autista, um psicopata. E aquilo me afetou profundamente. E eu falei pra ela que não, que eu tenho sentimento, que eu fiquei incomodado com isso. Então, aí ela falou: então você tá num espectro aí que tem sentimento, mas é um outro espectro, o autista. Então, que você precisava ver isso. Então, é isso que eu gostaria de saber, se eu sou um autista ou não, se eu sou diagnosticado assim ou não. Tá. Assim, até o momento parece que sim, você tem algumas dificuldades, mas preciso fazer algumas perguntas para a gente ter um pouco mais de direcionamento, tudo bem? Sim. Eu queria que você me descrevesse um pouco como que é a sua rotina, né? Como que é um dia comum na sua vida, por exemplo. Bom, eu acordo às 7, aí eu tomo banho, eu tomo café com elas, aí eu pego um ônibus e eu vou pro meu trabalho. Geralmente o ponto é perto de casa e é um ônibus muito cheio. Uhum. E... Mas eu não me incomodo. Eu
geralmente ponho um fone de ouvido, às vezes eu nem ligo o fone, é só para abafar mesmo o barulho, coloco uma música clássica e Te incomoda o barulho, assim? me incomoda às vezes, mas aí eu faço assim, tá tudo certo, eu acabo me acostumando. Uhum. E aí é isso, eu chego no trabalho, eu fico na minha baia, eu nunca briguei, Uhum. eu tenho a minha rotina, as pessoas saem para almoçar, eu tenho que sair antes, eu saio para almoçar às 11. Eu acho que almoçar mais cedo ajuda na digestão, e eu tenho um amigo também que a gente sempre vai junto. Tá. E os outros colegas da empresa, por exemplo? Então eles vão mais tarde, meio-dia, meio-dia e meia, eles sempre combinam para ir juntos. E eu prefiro não, 11 horas é um horário que eu gosto. E qual é a sua relação um pouco com eles? É tranquila, nunca briguei, mas também não dou muito espaço, eu não frequento, assim, os lugares que eles vão, ou final de semana. Para mim tá bom. Você gostaria de ser mais próximo deles? Eu acho que pode ser benéfico isso, né? Eu acho que se você se aproxima de um chefe, por exemplo, você pode aumentar o salário, ganhar alguma promoção, mas eu não consigo e também não me esforço muito para isso, não. Entendi. Olha, muito obrigado, assim, pelas informações. A gente vai discutir um pouco o seu caso. Também quero saber um pouco da sua esposa, o que ela pensou um pouquinho. E depois a gente pensa na ajuda que a gente consegue lhe oferecer. Tudo bem? Uhum. Obrigado. Pronto, pessoal, acabamos de ver aqui o caso do Carlos, tá? Caso interessante, caso legal, que a gente vai agora discutir. Obviamente, como eu falei, você, se tiver alguma dúvida, deixa aqui no chat, tá certo? Digita no chat enquanto a gente está comentando. Mas assim, a gente não tem como não fazer uma diferenciação diagnóstica, a gente não tem como falar de esquizoidia sem antes a gente dar aqui alguns fundamentos, ou seja, ferramentas para vocês, tá certo? Então a gente vai começar aqui falando um pouco sobre uma coisa que é a chamada intersubjetividade, que é onde a gente vai trabalhar com ela hoje, e é onde também esses transtornos eles costumam se manifestar, pelo menos assim, de uma forma mais clara, ou seja, o acesso que a gente vai ter nesses transtornos vai ser mais claro pela intersubjetividade, e a gente vai começar a falar aqui disso agora. Meu grande diretor, João, fique à vontade, tá certo? Para interromper quando você achar também necessário e também Beleza. fazer seus comentários. Bom, bora nessa. Pessoal, a primeira coisa, assim, que é importante a gente esclarecer, a psicopatologia, sobretudo a psicopatologia fenomenológica, ela pensa a consciência de um jeito. E como é esse jeito que ela pensa a consciência? A gente trabalha muito com o que a gente diz como sendo os ingredientes da consciência. E esses ingredientes da consciência é o que a gente observa bastante assim, nos transtornos, como é que eles estão dispostos, se eles estão presentes, se eles estão ausentes, se eles estão muito exacerbados. Imagina aí que você vai comer uma pizza e essa pizza tem muito sal, tá? Ou tem muito queijo, tem muita calabresa, tem muita mussarela, tá certo? Então, basicamente, a gente vai pensar a consciência assim. E se a gente fosse falar assim, poxa, quais são os ingredientes da consciência? Ou seja, para você ter uma consciência, o que que você tem que ter assim como base? O que que não pode faltar nessa receita, tá? A gente diria que basicamente assim, algumas coisas que eles recebem um nome muito bonito, tá certo? Como sendo existenciais ou condições de possibilidade. E aí são os primeiros ingredientes essenciais são tempo, toda consciência é uma consciência no tempo, toda consciência é uma consciência no espaço, toda consciência é uma consciência no corpo e toda consciência é uma consciência intersubjetiva, ou seja, num espaço intersubjetivo. São esses quatro os principais. Tudo bem que às vezes tem umas variaçõezinhas, mais para cá, mais para lá, mas assim, a gente tem que operar sempre dentro desses quatro. E hoje a gente vai falar em um específico e ver como que ele é importante para a nossa prática e como que ele se exibe aqui muito bem nesse paciente. A gente está falando aqui do ingrediente fundamental, que é a intersubjetividade. Beleza. O que é que seria essa tal de intersubjetividade? Pessoal, pensa na intersubjetividade como sendo uma relação. A consciência em si, ela é relacionada, ou seja, ela não existe como se fosse assim solta no mundo ou absoluta do mundo. Ela é sempre em relação com as coisas, com os outros, com o mundo, com os elementos do mundo, com as pessoas. É como se fosse literalmente assim um tecido conectivo, um tecido ali de conexão, quase que um intertício, tá certo? Então, quando a gente pensa em intersubjetividade, a gente está falando dessa relação, dessa conexão e, sobretudo, dessa parte mais social, tá? Então, assim, se a gente for dar um grande destaque para
como que a consciência aparece no seu meio social, a gente está falando aí da intersubjetividade. É muito importante que vocês gravem esse conceito. E a gente vai aqui encher de exemplos disso, tá certo? Por que que a intersubjetividade, ela é importante? Porque, basicamente, pessoal, muitos dos nossos transtornos, primeiro que é a via mais fácil para você ver eles, e também a intersubjetividade é o que permite a gente diagnosticar. Vamos passar aqui um marca-texto nisso, vamos dar um zoom aqui nessa ideia, que acho que isso é muito importante. Vamos lá. Pessoal, a intersubjetividade, ela vai ser justamente o que permite, tá certo, que a gente compartilhe de um espaço comum. Olha isso, que a gente compartilhe de um espaço comum. Vocês estão vendo que agora a gente está falando aqui, a gente está se comunicando. Você entende, por exemplo, que eu sou um outro ser humano. Você entende, por exemplo, que aqui eu estou exercendo uma certa função de professor, eu tenho identidade, que vocês estão na função de aluno, vocês têm outra identidade, a gente se relaciona de uma forma. O jeito que a gente está fazendo aqui, essa aula, ela convoca de nós um certo papel, que é o papel de professor e de aluno, e vai ter certos tipos de limites nessa relação, tá? Então, assim, por exemplo, aqui não dá para você estar, poxa, jogando futebol, é inapropriado, tá certo? Jogando uma bola. Então, esse tipo de conformação aqui, ele limita algumas coisas da gente. E isso é um grau, assim, um pouco mais superficial, mas isso vai até graus que são mais profundos, ou então eles estão mais na base. O que que eu quero falar com isso? A intersubjetividade é o que permite, por exemplo, a gente conversar, tá certo? Para ter uma linguagem, para ter um tipo de entendimento, tem que ter um certo tipo de relação. Você tem que entender o que é o outro, você tem que entender o que é português, você tem que estar assim nesse espaço compartilhado, você já tem que ter sido ensinado, tá certo? Então, é isso que a intersubjetividade lhe permite. Em último grau, mas bem em último grau mesmo, a intersubjetividade é o que permite a gente fazer uma coisa que é chamado de senso comum. Gravem muito, prestem muita atenção nesse conceito, tá certo? Senso comum é aquilo que é compartilhado pela gente e que a gente não precisa muito pensar sobre ele. Como eu falei, assim, é o ingrediente. Quando você está comendo uma pizza, você não pensa ali no sal da pizza. Você sente o sal da pizza, tá certo? Mas você não está comendo isoladamente o sal. O gosto do sal é como se ele se propagasse. Tá no queijo, tá misturado ali na borda, tá ali na calabresa, tá certo? Vocês já perceberam que eu tô com fome. Mas o sal tá ali. O sal é um ingrediente básico da pizza de calabresa, tá certo? A calabresa não existe pizza de calabresa sem a calabresa, tá certo? A mussarela também só não em São Paulo, tá certo? Que não é. Mas a mussarela geralmente também faz parte da pizza. Assim como essa liga e essa relação que a gente tem com os outros também faz parte da nossa consciência. Gente, é impossível pensar uma consciência sem ela estar relacionada. É impossível, tá? Impossível, impossível. Mesmo que você vá para uma ilha deserta, sabe aquele personagem Wilson, que tem aquela bola? Alguém lembra do Wilson aqui no chat? Ou isso ou a gente está falando aqui sozinho? Mas o Wilson, mesmo que ele esteja numa ilha isolada, a consciência dele é intersubjetiva. Sabe por quê? Porque a intersubjetividade, ela não é só sobre as pessoas, mas ela é sobre uma rede de remissão de sentidos. Tem a rede ali da bola, ele sabe o que é uma bola. Já teve um outro ser humano que construiu aquela bola. Já teve um outro ser humano que construiu a noção de um náufrago, tá certo? Para o Wilson existir, ele teve que nascer, ele teve que vir de uma placenta, tá certo? É basicamente impossível a gente pensar em uma consciência sozinha no mundo. Então, a consciência, ela é sempre conectada com as outras. E eu não preciso estar falando com outra pessoa para minha consciência ela ser conectada, tá bom? Então, isso é importante que vocês captem. Beleza? Beleza. Pela intersubjetividade que a gente vai adquirir habilidades para entender as regras do jogo. Acho que o Zé Matheus vai falar muito disso ainda. Como ele falou, é algo mais pré-reflexivo, tácito, né? A gente não fica colocando nossa consciência dentro de uma intersubjetividade para entender o que o outro quer nos passar. A gente vai adquirindo isso
com o tempo, e é ele que permite a gente, de certa forma, compartilhar o mundo com os outros, compartilhar com o próprio mundo o que ele imprime na gente. Só que a gente vai ver que em algumas pessoas isso de alguma forma é alterado. É mais ou menos isso que a gente vai encontrar em pacientes que têm algum tipo de patologia ou de transtorno do contato. Essa certa alteração na intersubjetividade que pode se dar em diferentes níveis, né? E em diferentes proporções ou desproporções. Exato. E assim, isso que o João comentou sobre ser tácito e ser. A gente tem um nome muito bonito para isso, tá? É pré-reflexivo, tá bom? A gente não pensa sobre a intersubjetividade, tá, pessoal? A gente sente a intersubjetividade. É como se ela fosse assim, de fábrica. Porque o senso comum, Literalmente. de certa forma, ele é tácito, ele é pré-reflexivo, né? As coisas de senso comum. Exatamente. Quando a gente, por exemplo, a gente não problematiza o senso comum, a gente só sabe. É tipo aquela assim, confia no pai, eu sei que eu sei porque eu existo, tá? É o fato de você ser humano, ele já te dá de fábrica essas coisas. Então, assim, você não pensa muito sobre isso. Lembre, pessoal, vão deixando as dúvidas aqui no chat, viu? E depois a gente responde. Beleza. E aí, isso vai ficar mais claro quando a gente começar a dar alguns exemplos, tá certo? Mas a intersubjetividade, pensa aí, no senso comum, ela tem modos. Ela tem, basicamente, a gente pode ver ela de várias formas, mas a gente vai dar aqui algumas formas que elas são mais operacionais, ou seja, elas são mais utilizáveis na sua prática. E se você... Habilidade, quer dizer, né? Habilidades, são ferramentas. Então, assim, se você tiver essas ferramentas aqui, vai ser mais fácil. Beleza. Quais são elas? A intersubjetividade, ela tem dois modos, basicamente, e três níveis. Quais são esses dois modos? O primeiro modo é o que a gente chama de sintonia, e o segundo modo é o que a gente chama de esquizoidia. Vamos lá, diretor. O que é ser sintônico? Ser sintônico é uma qualidade, vamos dizer, que nós temos através da intersubjetividade de vibrar com o mundo, de sentir o mundo e vibrar com o mundo e vibrar com as outras pessoas numa certa frequência, assim dizendo. E se essa frequência vibra entre pessoas, assim, em um estado intersubjetivo, uma díade, quer dizer que a gente vive um certo compartilhamento com os outros e um compartilhamento com o mundo, Perfeito. Ou correto? seja, você pode ser muito bem sintonizado com o senso comum. O que que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente aqui está no mesmo ritmo, a gente está em sintonia, tá? Uhum. A gente está sintonizado com o senso comum. Como que isso pode ser capturado? Por exemplo, imagina que uma pessoa, ela é muito extrovertida. Extrovertida mesmo. Ela é, Pertínico? pode ser hipertímica, mas assim, vamos supor que ela é extrovertida. Aquela pessoa que ela sabe, ela chega num lugar e todo mundo tem um amigo desse jeito, tá certo? Se você não tem um amigo desse jeito, provavelmente é você, tá? Seu extrovertido. Mas é uma pessoa que ela chega e ela lê muito bem o ambiente. Ela sabe com quem ela vai conversar. Ela tem facilidade para lidar com as pessoas. Ela tem facilidade para capturar os temas que estão em voga. Então, provavelmente, ela vai falar sobre a cadeirada que o Pablo Marçal recebeu ali ontem. Tá? Beleza. Isso é uma pessoa mais sintônica. É como se ela estivesse vibrando na frequência do mundo, vibrando na frequência da moda. Beleza? E, em contraposição com isso, tem a esquizoidia, que é quando você se distancia um pouco do mundo e você vibra numa frequência que ela é muito única, ela é muito sua, tá? Beleza. Vamos lá, vamos explicar isso. Uma frequência que é muito sua é como se você só tivesse sintonizado nela ou se essa frequência ela fosse ali muito estreita. A esquizoidia, pessoal, é uma coisa que remete a uma ideia muito mais do o eu consigo mesmo, muito mais do autoral, muito mais do independente, muito mais do original, muito mais do não compartilhado, muito mais da introversão, muito mais do idiosincrático. Então, todas essas palavras, elas podem ser utilizadas para escrever ou descrever o que é a esquizoidia. Basicamente, esses os conceitos, mas a gente vai dar alguns exemplos, tá certo? Então, vamos lá. O nosso curso de psicopatologia, ele é um curso esquizoide. Por quê?
Porque você fica muito mais reflexivo, a gente fala às vezes de umas ideias que são mais abstratas, tá certo? Ele é diferente, às vezes, do curso de psicofarmacologia, que ele é um curso mais sintônico. Todo mundo quer saber psicofarmacologia. Todo mundo acha que medicação é a coisa mais importante do mundo. É bem importante, tá? Mas a nossa sociedade como um todo, ela valoriza muito mais psicofarmacologia, medicação, saber o que que é. Isso é um exemplo. Eu vou dar outro exemplo aqui. Imagina que você vai para o show do Coldplay, tá certo? No show do Coldplay, você tem duas opções de assistir o show. Uma é no meio da galera, uau, pulando ali, pá, 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 viva lá a vida. O outro modo é na arquibancada. Veja só. No meio da galera é o meio sintônico. Você está no meio do mundo. Você, quando uma pessoa pula, todo mundo pula. Você acompanha o movimento. Você vai estar muito mais envolvido. Você vai estar muito mais ali corpóreo. Você vai estar sentindo o suor do seu amigo ali do lado. Isso é sintônico. Quando você vai para a arquibancada, você se distancia e você consegue ver o show por cima. Você não está no calor humano, tá certo? Mas você consegue ver o jogo de luzes, você consegue ter uma visão do todo. Por que que eu estou falando isso? Porque, pessoal, uma consciência que ela é mais ou menos saudável, ela é proporcionada. Ela tem momentos de sintonia, ela tem momentos de esquizoidia. Todo mundo tem isso, tá certo? Começa a sair um pouco do trilho quando tem demais. Imagina que você vai comer uma pizza de calabresa e a pizza de calabresa tem muita, 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 muita mussarela. Não estou dizendo que é ruim, tá bom? Mas vai ficar ali desproporcional, aquela pizza zona, assim, né? Tipo de mussarela, vai ficar assim, muito queijo, vai ficar desproporcionada. Pode ter tanto queijo que pode descaracterizar a pizza. Se descaracterizar a pizza, a gente tem um problema, tá certo? Uhum. Com a consciência, a mesma coisa. Às vezes você pode ser sintônica, às vezes você pode ser esquizoide, e muitas vezes você pode estar, inclusive, com uma proporção de esquizoidia muito maior do que a de sintonia, tá? Beleza? Esses dois conceitos, pessoal, a gente tira isso da nossa cabeça, diretor? Não, isso está pulverizado na literatura. Agora, para você achar de uma forma didática, é muito difícil. É o que eu É estava muito conversando difícil. com o José Matheus hoje. Eu estava lendo uns livros de esquizoidia, de autores clássicos. Eu falo, cara, por que eles fazem um labirinto mental para chegar a um conceito que pode ser explicado de uma forma muito mais simples? Então, a Sim, gente tenta pegar esses conceitos para simplificar. Porque é eles, difícil, tá? Pegar isso tão pulverizado e tão complicado como tem na literatura. cara, isso é um Problema para martírio, mim. tá? Martírio, de Vocês não certa vão forma. achar isso aqui de modo mais simples, como a gente está falando para vocês, nem com o exemplo da pizza, tá bom? Mas a ideia de sintonia e esquizoidia, ela é originalmente de Minkowski, tá certo? Ele é o autor da fenomenologia, um dos pais da fenomenologia que descreve ali a sintonia e a esquizoidia. Beleza, pessoal? E vamos dar aqui um outro exemplo, tá? Imagina que você é muito mais extrovertido. Se você é muito mais extrovertido e assim é muito mais da galera, da relação, do senso comum, você é muito mais sintônico. Se você às vezes é muito mais introvertido, retirado, mais na sua, mais com você mesmo, mais com seus projetos eles não correspondem ali muito com a moda, tá? Você é mais esquizoide, tá? Lembrando, pode ter essa proporção, mas às vezes pode estar um pouco mais, muito mais para um lado. Quando está muito mais para um lado, a gente vai dar um, uma denominação de um transtorno, tá? Então, geralmente é quando vai. Assim, todos nós vamos ter momentos onde a gente vai estar um pouco mais esquizoide e um pouco mais sintônico, é normal. O Sim, problema é quando existe uma supremacia muito grande de um em relação ao outro. Como, por exemplo, na esquizoidia, onde, vamos dizer, a autonomia, a singularidade é muito mais prevalente do que a heteronomia, do que a regra dos outros. E aí, sim, isso pode se tornar um problema, né, pessoal? Isso pode se tornar um transtorno, porque veja bem, você ser ligado na heteronomia, que seria a norma que rege o mundo compartilhado, é muito mais fácil, porque ela vem do senso comum e ela vem pronta. A gente não sim, precisa ficar com um labirinto na mente. Agora, se você tem uma vida muito mais autônoma, mais esquizoide, é, você fazendo sua própria norma, isso pode ser uma existência um pouco mais complicada, vamos dizer assim. Você não seguir as regras da coletividade. Pode ser mais difícil. exatamente.
E assim, pessoal, como o João falou, a gente vai dar aqui um exemplo, assim, outros exemplos disso, né? Mas fiquem com a ideia que a gente quer passar aqui para vocês de um rádio. O rádio seria o senso comum, ou aquela coisa ali que é mais ou menos o compartilhado, o social. Tem pessoas que elas sintonizam a frequência do rádio com muito mais facilidade do que outras. Tem pessoas que por exemplo, assim, para você sintonizar uma música no rádio, é como se ela tivesse ali, ela pegasse todas as frequências, ou uma gama muito grande de frequências. Outras pessoas, essa frequência do rádio para sintonizar fosse bem pequenininha, bem estreita, tá? E aí, quando sintoniza, não sintoniza aquela Jovem Pan, ou sei lá, 94,2, tá? Que é a rádio local. Quando essa pessoa sintoniza, às vezes ela sintoniza aquela rádio da Polônia, sabe aquela onda que vem lá do outro canto do mundo, ou seja, uma onda muito mais original, muito mais idiosincrática, tá certo? Por que que eu tô falando isso, pessoal? Porque assim, os transtornos sintônicos, ou sintônicos no geral, eles, como são mais do senso comum e como são mais assim do jogo, eles são muito mais fáceis de diagnosticar, tá certo? Eles são mais parecidos entre si. Os esquizoides, no geral, eles são muito mais diferentes, eles são muito mais originais, é cada um de um jeito, tá? E isso reflete muito, assim, na dificuldade de diagnosticar. E reflete também a dificuldade de diagnosticar porque é o seguinte, esse rádio, ele funciona justamente como uma caixa de ressonância, tá certo? Do outro lado dessa caixa de ressonância tem um mundo, e o mundo, leia-se, é a gente, tá certo? É quem está fazendo o diagnóstico. Às vezes a gente vai ter muito problema de sintonizar aquela frequência ali do paciente. Isso reflete na nossa dificuldade de fazer diagnósticos, tá certo? E isso é, inclusive, uma das características da intersubjetividade, tá? Você nunca pega o todo, você nunca conhece uma pessoa como um todo. Você sempre vai acrescentando, assim, partezinhas delas, tá? As partes, elas são fundamentais, por isso que a gente bota diagnóstico longitudinal, por isso que a gente tem que conhecer uma pessoa muitas vezes que é para a gente ir adicionando mais partes, tá certo? A intersubjetividade, ela sempre tem natureza fragmentária e parcial. Por mais que vocês me conheçam aqui agora, vocês só estão conhecendo uma versão minha. Só que vocês sabem que eu sou uma pessoa. Vocês sabem, por exemplo, assim, que eu tenho outras versões, digamos dessa forma. Mas a que está se apresentando para vocês aqui, em toda a sua parcialidade, é a versão que vocês estão vendo agora, tá? Isso é importante. Beleza. Pessoal, a gente falou aqui dos modos, mais sintônico, mais esquizoide. Sintonia, moda, esquizoide muito mais original e consigo mesmo, tá certo? Isso é importante. E agora, também, a gente vai falar um pouco dos níveis de intersubjetividade. Por que que isso é importante, tá? Porque para entender muito bem os transtornos e principalmente para entender a diferença entre autismo e esquizoidia, a gente tem que saber um pouco como é que essa intersubjetividade ela acontece e ela é formada. É literalmente como se a gente fosse pondo assim níveis do mais superficial para o mais nuclear. O mais nuclear, ele acontece primeiro, ele é a intersubjetividade que a gente fala de primária. Quando que isso acontece? Eu falei já, é de fábrica. É quando a gente é bebê. A intersubjetividade, no começo, a mais primária possível, ela é manifestada no corpo. Então, se você perguntar assim, pô, mas onde é que está a intersubjetividade? Onde é que é esse rádio? Como é que ele sintoniza? Como é que ele ressoa? Onde é que ele ressoa? Ele ressoa no corpo, tá certo? Quando tem um bebê muito pequenininho, quando ele acaba de nascer, ele tem interação ali com seus cuidadores e ele vai justamente assim fazendo trocas com os cuidadores que eles se dão pro corpo. Ele não precisa falar, você não precisa falar com a criança, tá? Ela vai imitando você, ela vai imitando o seu sorriso, você olha para ela, ela olha de volta, você sorri, ela sorri de volta. A criança ela vai também modulando quem está cuidando dela. Então, por exemplo, se ela se sente super estimulada no seu corpo, ela chora, tá? Ela pode acontecer. Então, essa troca é o que a gente chama de subjetividade primária. Guarde bem que ela acontece no corpo. Quando a criança ela vai ficando um pouquinho mais velha, tá? Alguns meses aí, essa intersubjetividade é como se ela fosse aí nascendo mais um brotinho, tá?
ela não precisa somente, ela não apreende o mundo, ela não aprende as coisas só por causa da relação ali com o cuidador, ou seja, uma díade, tá? De um para um. Ela começa a fazer uma coisa que a gente chama de triangulação, começa a virar uma tríade. Ela não aprende o mundo só com a outra pessoa, ela aprende o mundo também como é que o cuidador se relaciona com o mundo, ou seja, ela vai começar a não prestar sua atenção no corpo, mas ela vai começar a prestar atenção nesse tecido social. Vou deixar mais claro. Vamos lá. Imagina que uma criança ela aponta. Ela aponta para um objeto que ela quer. E aí o cuidador olha e pega aquilo para ela. Vê que ela tá não só falando com o cuidador, mas ela começou a desenvolver um certo tipo de simbolismo, um certo tipo de linguagem simbólica. Ela tá falando do espaço intersocial, mas ela tá usando um símbolo. Onde é que isso vai desembocar? Ou seja, onde é que isso vai resultar em último grau? Na linguagem. A linguagem, elas são símbolos. Elas são símbolos que elas permitem falar sobre o social. Elas permitem que a gente comunique uma ideia sem a coisa estar presente. Por exemplo, se eu falar aqui pizza de calabresa, cara, todo mundo sabe o que eu tô falando. Tá, todo mundo já viu uma pizza de calabresa. A pizza não precisa estar presente. Ela está meio que introjetada. A gente sabe exatamente o que está acontecendo. E isso só é permitido pela intersubjetividade, beleza? Ok. E a intersubjetividade secundária, que a gente acabou de descrever, e a intersubjetividade terciária, ela é muito mais refinada. É quando a criança ela está começando a ficar mais velha. Pessoal, essa divisão aqui ela é didática. Ela ocorre tudo ao mesmo tempo, tá certo? Só que ela fica mais nítida conforme a criança vai crescendo, tá? Mas é tudo meio que junto, isso vai acontecendo. A intersubjetividade terciária é quando, por exemplo, eu consigo saber o que é que o outro mais ou menos sente, o outro mais ou menos pensa, que o outro é uma pessoa diferente de mim, que ele é uma pessoa com vontades diferentes da minha, que ele é uma pessoa que ele pode ter crenças, que ele pode ter coisas que choquem ou não com a realidade, tá certo? Isso a gente dá um nome muito bonito chamado de mentalização, tá certo? Então, assim, se vocês perceberam bem, o cognitivo, ele só vem depois. Isso é o que permite, por exemplo, a gente ter capacidade de empatizar, de empatia, de perspectiva, de se colocar no lugar dos outros. Diretor, tá indo aí essas ideias? Tá indo, tá indo. Perfeito. A intersubjetividade terciária é o que possibilita isso, tá, pessoal? Então, ela é um grau muito mais refinado. Como é que a gente sabe disso, tá? Com uma criança. É, por exemplo, imagina que a criança mente. A mentira, ela só é possível porque a intersubjetividade está preservada, porque a criança sabe que ela pode falar uma coisa que o adulto não sabe se é verdade e que o adulto não entra na cabeça dela para saber se aquilo é verdade. Por isso surge a mentira, tá certo? Então, mentir, ele é um ato, um gesto de intersubjetividade preservada, tá certo? Olha só como tudo vai se relacionando e tudo vai ficando cada vez mais complexo, tá? E, pessoal, a gente recentemente postou um Reels, né? Tipo assim, que eu acho que resume a intersubjetividade da terciária da maneira mais, assim, mais humorística, né, possível. A gente postou um Reels do Ariano Suassuna, né? Ele falando assim dele falando de um, vamos supor, de um charlatão que prescreve ali um tempero, né, para tratar um paciente ali com TDAH, né? E nesse Rios, ele fala assim, né? Ele fala da seguinte frase, né? Olha só como é que ele diz. Ele diz assim, ele fala que ele sabe que é mentira, né? Eu sei que ele sabe que é mentira. Ele sabe que eu sei que ele sabe que é mentira. Ter essa meta-perspectiva, isso é sinal de uma intersubjetividade muito preservada, e é disso aqui que a gente está falando hoje. Beleza? Vão deixando as dúvidas, porque esses conceitos, às vezes, eles podem ser um pouquinho avançados, mas eles são exatamente onde a gente vai pegar aqui hoje. E vocês vão ver que essa introdução, basicamente, vai deixar tudo mais fácil. Por quê? Porque a gente está falando, basicamente, de uma estrutura ali preservada. Mas se essa estrutura estiver alterada, a gente consegue, às vezes, fazer diagnóstico. E vocês precisam saber disso para entender a diferença crucial entre a esquizoidia ou um transtorno esquizoide de um autismo. Porque ela acontece em níveis e em proporções diferentes. Então, se a gente fosse falar assim, bom, mas a esquizoidia é o quê? Ela é basicamente um problema na frequência do rádio.
É como se a onda ela tivesse muito mais estreita, fosse muito mais difícil de sintonizar com o senso comum. Já o autismo, o problema é na caixa de ressonância, é como se o rádio tivesse quebrado. Então ele tem um dano que ele é muito mais primário e muito mais estrutural do que, por exemplo, a esquizoidia. Porque a esquizoidia ele ainda consegue sintonizar em algum grau, tá? O autista é muito mais difícil, a gente manifesta, ele é manifestado por uma quebra muito mais intensa nisso. É como se o botão do rádio tivesse caído. O outro é como se a frequência fosse muito estreitinho, muito difícil de sintonizar. Beleza? Show, pessoal. Agora a gente matou, tá? A gente já matou. Agora vai ficar simples. Vocês vão ver como que isso facilita a entrevista com o paciente, tá certo? A gente vai passar de novo agora fazendo essa tomografia e a gente vai explicando como é que vocês vão vendo esses conceitos na prática. Vamos lá. Vou botar aqui um pouquinho mais rápido. Pronto. Boa tarde, prazer em conhecer, me chamo José. Qual o seu nome? É Carlos. Prazer, Carlos. Bom, eu gostaria de saber um pouco sua história, mas antes da gente entrar nisso, eu queria entender um pouco qual a sua idade, onde é que você vem, onde é que você mora. Como eu disse, meu nome é Carlos, eu sou engenheiro civil, trabalho numa empresa, num projeto há 10 anos. Eu moro com a minha mulher, com minha filha, tenho um cachorro, um Doberman. Entendi. Obrigado, sim, por essas informações. E me explica um pouco, Carlos, o que te trouxe aqui hoje? Bom, a minha esposa, ela viu um documentário sobre autismo e ela disse que eu posso me enquadrar nesse espectro e eu vim. Pessoal, primeira coisa que eu gostaria de prestar atenção e chamar atenção, e a gente sempre fala isso aqui para os nossos alunos. Observa como é que o paciente chegou. E observa como é que o paciente se apresenta. Ele foi trazido pela esposa. Não foi ele que detectou que tem alguma coisa errada, tá? Foi a esposa que virou e falou assim: olha, eu acho que você não é muito parecido com as outras pessoas. O fato de você falar assim, bom, eu acho que você não é muito parecido com as outras pessoas, vê como só isso já foge um pouco do senso comum, tá? Vim ver o diagnóstico. Entendi. E o que você acha um pouco dessa suspeita dela? Você também quis vir? Sim, eu também acho que eu posso me enquadrar e eu gostaria de ter um diagnóstico mais apropriado. Entendi. Me fala um pouco o que ela viu, assim, que fez pensar em autismo, o que ela achou parecido, por exemplo. Ela disse que eu fico muito na minha e que eu tenho dificuldade, por exemplo, ela gosta muito de se encontrar com familiares, com amigos, jantares, e eu não gosto muito. E quando eu vou, eu fico um pouco no celular, ou se é possível, eu volto antes. Aí teve até um dia que eu levei um livro e isso incomodou muito ela, mas eu acho que não é que eu não gosto dessas pessoas, mas é que eu não tenho tanta necessidade de ficar junto, assim. Isso é crucial. Vê que ele fala que ele não é que não gosta tanto dessas pessoas, é que ele não tem tanta necessidade de ficar junto. Pessoal, tenta imaginar como é que esse paciente ele sente as outras pessoas. É como se esse paciente literalmente ele tivesse uma bateria social muito mais descarregada. Ou o outro, ou a intersubjetividade, ela apresenta para ele com muito mais dificuldade de sintonizar, tá certo? E isso é refletido, às vezes, né? Esse cara é meio estranho, ou esse cara é meio diferente, ou esse cara é introvertido demais, esse cara se comunica pouco, tá? Isso é muito sentido assim, ou chega pra gente clinicamente assim, ou clinicamente com esses sintomas. E, pessoal, não se engane, os pacientes eles vão perguntar, eu sou autista? Que é o que ele vai fazer a pergunta lá mais na frente. Mas é muito importante que vocês saibam disso, porque, assim, sempre pergunta, bom, mas como que esse paciente, ele tá sentindo as relações? Vê que ele leva um livro, tá? Ele leva um livro para o encontro social. Cara, é meio estranho, tá certo? Isso tá meio distanciado, isso tá muito autoral, tá meio exótico, tá certo? O que que você espera de um evento social? Que você fique ali, socializando, bebendo, contando alguma história, tá certo? Uma pessoa que leva um livro, ela está muito mais retraída ou retirada em si mesma, tá certo? E isso não é porque ela literalmente assim quer, mas é porque isso é uma coisa que é mais fácil para ela. Talvez as relações, e talvez estar ali no meio daquele tanto de gente interagindo e sintonizando seja muito desgastante, beleza? Beleza. Sim, tanto. Entendi. Você falou que você sempre foi mais na sua. Você pode me contar um pouco como é que foi isso ao longo da sua vida? Da infância, assim? Isso.
é essencial fazer esse tipo de pergunta, sobretudo quando você está tentando ali estabelecer o diagnóstico de autismo e o diagnóstico também de esquizoidia. Pessoal, Uhum. esquizoidia e transtorno esquizoide, ele pode ser lido também como um jeito de ser, uma constituição. É próximo do que a gente chama às vezes de temperamento, tá? Ele também vai se manifestar desde a infância. A pessoa, ela foi constituída desse jeito, ela foi de fábrica desse jeito, tá certo? Então, assim, a gente tem que voltar um pouco mais para trás para justamente investigar não aqueles sintomas batidinhos de autismo, mas como que essa pessoa se relacionava, o que que ela fez, como é que ela era, o jeito que ela era, o que que ela gostava de fazer, o que que ela deixava de fazer, como que ela era criança, como que ela era na escola, como que ela era com os pais, se ela tinha amizades ou não, se ela era próxima das pessoas ou não, como eram esses tipos de amizade. Então, esse como é onde está a chave, tá? A infância eu não lembro muito, mas meus pais diziam que eu era uma criança normal, que brincava normal, brincava muito sozinho, brincava de Lego, e eu tinha um amigo ou outro, e normal. E eu não tive, por exemplo, dificuldade na fala, que, né, dificuldade em começar a falar, que é um pouco do espectro do autista, não é? Isso. Você não teve nenhum tipo de dificuldade nem em falar e nem em Não, andar? não. Sempre normal, assim, pelo menos o que seus pais falaram, Sim, né? sim. Você comentou sobre amizades, né? Como eram essas amizades? Ah, normal. De emprestar coisa para amigo, de fazer trabalho junto, de jogar videogame, de emprestar cola ou receber cola na escola. Ah, passar cola, assim? Você passava ou você recebia cola? Vê que aqui o entrevistador, ele está testando um pouco essa ressonância. Ele está testando justamente a intersubjetividade. Então, vê que assim, a gente faz até uma pergunta um pouquinho mais. Ele está tentando fazer uma brincadeira aqui com o paciente, tá? A brincadeira, ela está dentro do espaço compartilhado. Então, você vai ver como é que o paciente responde. Matemática eu passava cola e as outras eu recebia muito. De um jeito ou num tom emocional completamente diferente do entrevistador. Isso é o que às vezes a gente testa na psicopatologia mais descritiva com afeto ou a modulação afetiva. Quando você faz um input, ou seja, uma entrada afetiva no paciente, você comenta uma coisa legal, faz uma piada e o paciente não responde, ele está às vezes modulando pouco. A ressonância, pelo menos na descrição mais ali clássica do exame psíquico, é como que o paciente afeta a gente, tá? Então, assim, os vetores são diferentes. Um é como a gente afeta o paciente, outro é como o paciente afeta a gente. Para intersubjetividade, é tudo a mesma coisa. Essa divisão não existe, tá certo? Não existe. A pessoa fica muito preocupada, mas como é que eu descrevo afeto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, se você descreveu o que é que você sentiu com aquele paciente, tá muito melhor do que saber botar essas palavras aí, tá certo? Se você disser assim, poxa, eu senti o paciente meio distante, meio frio, eu fiz uma piada, ele não respondeu, isso tem muito mais informação do que qualquer palavra bonita que você vai botar no seu exame psíquico, tá? Uhum. Lembrar também que esses pacientes, eles têm, de certa forma, uma dificuldade de compreender, né? Por exemplo, esse espaço ter subjetivo de fazer uma piada e ele não capta a piada ou ele é muito literal porque vamos dizer assim, ele não tem uma total falta de compreensão no que é dito, mas, de certa forma, ele tem reduzido essa capacidade de compreender esses ajustes mais finos da intersubjetividade. Exato. E tem de duas uma. O paciente ele pode entender isso e ele pode sofrer com isso, inclusive. Tem pacientes, pessoal, que eles viram e falam assim, cara, tem algo de errado comigo. Eu não consigo ser do jeito das outras pessoas. E tem outros pacientes que não estão nem aí para isso, tá? Eles não sofrem com isso. Exatamente. Esse paciente especificamente que ele parece que a mulher tá mais incomodada que ele, mas ele tá vendo se tem alguma coisa de errado, tá bom? E muitas vezes o paciente ele vai ter a racionalidade ou a razão preservada. E ele sabe muito bem que tem alguma coisa de errado, e muitas vezes ele vai tentar jogar racionalidade onde era para ter sentimento. E a gente vai ver que isso não vai dar muito certo, porque às vezes fica caricato, fica exótico, fica estranho. Ele fala assim, poxa, tem pacientes às vezes que falam assim, cara, eu não sei o próximo passo da conversa. Porque o próximo passo da conversa, pessoal, não é uma coisa que a gente saiba racionalmente, a gente sente. A gente já tem programado dentro da gente, tá? É quase que intuitivo, né? Digamos dessa forma. Que alguns esquizoides, eles conseguem, de certa forma,
ter o seu próprio projeto de vida, como o Carlos, né? Ele é casado, ele tem família. Então, de certa forma, ele tem até uma certa dificuldade de entender o que está errado. Já outros não conseguem pegar emprestado a intersubjetividade, a história de vida, para fazer o seu próprio projeto autoral. Esses sim, eles têm uma maior percepção, vamos dizer assim, que pode ter algo errado, essas, que eles chamam até de solitude estéril, né? Esses pacientes. Sim, e pessoal, uma outra forma também é esquizoide, até o Minkowski, assim, ele fala um pouco que esquizoide às vezes vai para uma coisa que é chamado de racional, ou ele chama às vezes até de esquizo-racional, tá? Que é justamente por isso, são pacientes assim mais, talvez mais concretos, mas assim, eles se ligam muito mais na racionalidade das coisas, tá? Vê como é que o Carlos se apresentou, ele falou assim, eu sou Carlos, moro com minha esposa, meu cachorro, minha filha, e eu tenho um Doberman. Isso é muito mais, assim, pouco expressivo emocionalmente, tá? Dificuldade de não gostar. É isso, de não gostar muito, de me perguntar por quê daquelas coisas. Eu lembro até numa época que eu perguntava muito para os meus pais por quê. Tem que aprender, tem que... E eles vieram com um papo de ser normal. De ter que aprender, de ter que evoluir, de ter que pensar numa carreira no futuro. Esses questionamentos, eles são interessantes porque eles denotam justamente assim um descolamento, tá? Se vocês estão pensando assim de, um cara mais esquizoide é meio um pouco mais filósofo, essas coisas assim, às vezes sim, tá? Às vezes a gente vê pessoas esquizoides assim em campos de matemática, filosofia, TI, tá? São muitas essas coisas assim ligadas mais nas ideias e mais desprendidas das conexões com as pessoas. E isso às vezes pode ser ótimo, tá? Às vezes essas pessoas elas podem ter ideias originais muito à frente do tempo delas, tá certo? É como a gente acabou de falar. A gente está falando aqui do senso comum, tá? O senso comum, ele tá dentro do mundo. Pode ser que a pessoa ela tenha uma ideia tão autoral que às vezes ela não seja entendida pelas pessoas. Ou então pela sua época, tá? Elas podem literalmente, assim, ter ideias ou nascerem fora da época deles. Eu vou dar aqui um rápido exemplo, assim, mas, por exemplo, eu gosto muito do Michael Jackson, tá? Para mim, o Michael Jackson, assim, eu já assisti horas e horas, assim, de entrevista com ele, para mim, ele é um esquizoide, tá? Ele é um cara que tava muito à frente ali do seu tempo. Ele tinha, assim, o jeito que ele se expressa e o jeito que ele lê pouco, esse senso comum, ele lê pouco essa intersubjetividade, deu muito problemas para ele, tá certo? Tudo bem que ele, assim, teve um projeto muito autoral, mas tem até uma entrevista que é interessante, que ele é até concreto, ele chega a ser concreto, que é com o Macaulay Culkin, ele está explicando por que que o Michael Jackson se atrapalhou um pouco. E ele fala assim, o Michael Jackson falou que na entrevista perguntaram se as crianças, né, dormiam na cama dele. E ele falou assim, elas dormem na minha cama. E aí todo mundo sabe que é errado uma criança dormir na cama de um adulto, não é? E aqui a gente não está dizendo se o Michael Jackson fez ou não fez uma coisa. Mas o Macaulay Culkin falou assim, gente, vocês têm que ver como é que é a cama do Michael Jackson, tá? A cama do Michael Jackson é mais ou menos 8 metros por 8 metros. Ela é do tamanho de um quarto todo. Então, se as crianças elas dormiam mais ou menos em uma extremidade da cama e o Michael Jackson dormia na outra extremidade da cama, isso para ele é dormir na cama. Então, vê muito bem, assim, essa nuance social, essa coisa de que, poxa, eu sei que isso é estranho, mas que para ele não era muito estranho, tá? Então, assim, observem isso quando vocês estiverem também, assim, diante dos pacientes de vocês. Não é que não entender sarcasmo, não entender ironia é tipo de esquizóide, é tipo de autismo. Não, mas, assim, são indicativos, são pistas, tá bom? São pistas que o paciente, ele tá um pouquinho dessintonizado. Isso pra mim era um pouco incômodo. Entendi. E assim, fora essa parte dos estudos, nessa época da infância, tinha alguma coisa assim que lhe interessava? Por exemplo, relacionamentos? Eu lembro que nessa época de, né, começar a trocar uns amigos, assim, primeiro beijo, primeira transa, eu era muito desligado disso. Uhum. Não dava muita importância. Até achava umas meninas interessantes, mas não queria demandar tanto tempo nisso, pensar sobre isso. Meus amigos até achavam que eu era gay, falavam isso, mas eu também não tinha interesse por homem. E aí depois, na faculdade, teve uma pessoa que se interessou por mim, que hoje a gente é casado, ela se interessou e a gente tá casado até hoje. Ah, entendi que é sua esposa atual, Isso. então. Tá. E como que foi assim que começou esse relacionamento da faculdade? Então ela ficou interessada por mim, e ela propôs da gente namorar, e a gente tá casado até hoje. É o meu primeiro relacionamento. Acho que se não fosse ela, eu nunca teria me relacionado. Entendi. Então foi mais iniciativa dela, no caso. É, Faz bem mais sentido aqui com o que a gente está conversando, tá certo?
Você vê que foi a esposa que teve a iniciativa de ter ido para ele, tá certo? Provavelmente, assim, porque o fato dele ter uma iniciativa demanda um certo esforço comum, um esforço de relação, que é onde está justamente aí, talvez, um pouco um problema do nosso paciente, tá? Fica mais compreensível, fica mais fácil da gente entender isso. Fica mais fácil da gente saber de onde que o paciente está falando com a gente. Ele está falando de um local que as relações ou o campo emocional é muito difícil, é muito estéril, é muito escasso, tá? A intersubjetividade aí é pequena mesmo. Ela disse que ela me tirou do casulo à força. Entendi. Uhum. E vocês se dão bem? Sim, a gente se dá bem, a gente dava bem bastante, aí depois, no começo eu sentia que ela queria me mudar aos poucos, né? E agora é um pouco com mais força, então, e hoje tudo que eu faço ela reclama, ela diz que tá errado, ela reclama que tá ruim, ela diz que eu sou um péssimo pai, por exemplo, né? Que eu não cuido bem da minha filha, mas eu discordo disso. Discordo totalmente, porque eu conto história pra ela todos os dias, eu dou presente nas festividades, Natal, aniversário, Dia das Crianças, Páscoa, e eu ensino coisas interessantes pra ela. Então eu discordo disso. E ela diz pra mim que isso parece que eu não estou feliz de estar com a minha filha cuidando disso. É como se eu não, tipo, não fosse afetuoso. Aqui vocês conseguem ver um exemplo muito claro do paciente ele se relacionando com a racionalidade e não com a afetuosidade, tá? Então, olha como é que ele descreve que é ser um bom pai. Então, ele fala, olha, eu dou presente para ela, eu vou lá no Natal, eu faço essas coisas, tal. Então, ele está usando a razão, onde provavelmente, às vezes, você se relaciona com os outros e com a criança, mas pelas emoções. Então, a esposa acha isso estranho, tá certo? A esposa não consegue ver um pouco que essa parte relacional mesmo dele tá meio estranha, né? Enfim, tá um pouco diminuída. E para ele, ser um bom pai é isso, tá? Muitas vezes, pessoal, essas pessoas vão ser mais enigmáticas mesmo. Elas são muito sensíveis, tá? Elas costumam ser muito sensíveis. É... Desculpa, João. Quer dizer que tem que pensar também que foi alguém que foi desenvolvido com uma certa falta de sincronização emocional, né? Então, às vezes, a gente tende a pensar que um paciente desse é frio ou ele é sem emoção, quando na verdade ele não está assim banhando no mesmo mar de afetividade que eu ou você. Ele tem uma certa redução de abertura para essa sintonização emocional que nós temos normalmente no mundo. Exatamente. Ela me fala disso, como se eu não fosse afetuoso. Entendi. E é isso que me traz aqui, entendeu? Porque eu queria entender como que eu não sou afetuoso, porque eu faço isso pra ela, Tá. né? Eu tenho isso, só que eu tenho um outro ritmo, é outra demanda. O paciente, ele é muito inteligente aqui. Ele fala, eu tenho outro ritmo, eu tenho outra demanda. Ele sabe o que que ele está falando. Realmente, o ritmo dele, a sintonia dele, ou seja, a frequência dele é um pouco diferente mesmo. Então, tem horas que eu me canso, sim. Ela precisa de atividades, e me cansa, ela tá agitada, ela tá gritando. Então, isso me cansa mais do que ela. São outros parâmetros, é outro consenso de dedicação. Entendi. E sua esposa já chegou a comentar, assim, mas pelo fato de assim, ser tão afetuoso, já deu algum trabalho, assim, em relação a isso? Sim, ela fala justamente isso, que é, um dia ela me falou, né, no momento de irritação, que eu não tenho sentimento e que eu sou considerado um autista, um psicopata. E aquilo me afetou profundamente. E eu falei pra ela que não, que eu tenho sentimento, que eu fiquei incomodado com isso. Então, aí ela falou, Isso é interessante, pessoal. O paciente fala, eu tenho um sentimento, eu fico incomodado com isso. Então, assim, vê que ele tem realmente essa capacidade de sintonizar diminuída, mas ainda está preservada. Ainda está preservada a ponto, inclusive, dele sofrer por isso, tá? Então, ele fala, olha, eu tenho um sentimento, isso me machucou, isso me incomodou, tá? Por isso que eu quero saber se eu tenho autismo ou não. Tem como uma pessoa ser esquizoide e ter uma frequência muito, 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 muito reduzida? Tem, tá? Quando está muito, muito, muito reduzida, a gente pode ter, às vezes, alguns problemas, e problemas graves, tá certo? Tem alguns pacientes que eles cometeram crimes muito graves, eles são esquizoides, assim. Então, por exemplo, se vocês tiverem curiosidade, na Netflix tem um documentário sobre o Jeffrey Dahmer. O Jeffrey Dahmer, ele é um esquizoide muito grave. Ele é um esquizoide grave a ponto do outro, ou da intersubjetividade, ou das relações aparecerem muito mais próximas de um objeto do que de um ser humano, tá? Uhum. E aí ele substitui muito o todo, né, pelas suas partes. Então ele consegue se relacionar com as partes. Ele não consegue se relacionar com um todo humano diferente e subjetivo de uma pessoa diferente dele. Isso para ele é impossível, tá?
Nesses limites aí ficam muito difíceis e é muito difícil tanto de tratar quanto de às vezes de saber, tá? Assim, costuma ser assim bem grave, tá? Que não é o caso do nosso paciente. Também tem outro espectro, tá, pessoal? Tem pessoas que elas são naturalmente mesmo mais esquizoides, isso não se constitui um transtorno, tá? Seria mais perto do que a gente chama de traço, mas tem pessoas que elas são mais na delas, mais introvertidas, mais do introspectivo, mais do autoral, mais do talvez não compartilhado, mas isso não é um transtorno, tá certo? Então, assim, o nosso paciente aí, ele tá mais ou menos ali do meio para baixo, tá? Eu diria assim, eu diria um pouco mais do meio para baixo. Então, ele é preservado, tá certo? Então você tá num espectro aí que tem sentimento, mas é um outro espectro do autista. Então você precisava ver isso. Então é isso que eu gostaria de saber, se eu sou um autista ou não, se eu sou diagnosticado assim ou não. Imagine esse paciente fazendo essa pergunta para vocês, porque quem atende em psiquiatria certamente vai escutar isso aqui. E aí, eu sou autista ou não? Eu sou autista TEA, transtorno do espectro autista com nível 1 de suporte, tá? Algumas pessoas vão chamar disso aqui, tá certo? Pra gente não é. Pra gente, autismo é uma coisa bem diferente disso aqui, tá certo? E a gente vai justificar um pouco mais adiante. Tá. Sim, para o momento parece que sim, você tem algumas dificuldades, mas eu preciso fazer algumas perguntas para a gente ter um pouco mais de direcionamento, tudo bem? Sim. Eu queria que você me descrevesse um pouco como que é a sua rotina, né? Como que é um dia comum na sua vida, por exemplo. Bom, eu acordo às 7, aí eu tomo banho, tomo café com elas, aí eu pego um ônibus e eu vou pro meu trabalho. Geralmente o ponto é perto de casa e é um ônibus muito cheio. Uhum. Mas eu não me incomodo. Eu geralmente ponho um fone de ouvido, às vezes eu nem ligo o fone, é só pra abafar mesmo o barulho. Uhum. Coloco uma música clássica e Te incomoda o barulho, assim? me incomoda às vezes, mas aí eu faço assim e tá tudo certo. Eu acabo me acostumando. Isso aqui é uma armadilha. Notei. Quis pegar o aluno, né? Isso aqui é uma armadilha, tá? Uma pessoa, ela se desorganizar com barulho, ela não gostar, assim, de barulho, é teia. Não, não significa absolutamente nada, tá? Às vezes você pode, assim, ter um certo tipo de fragmentação e se desorganizar mesmo, tá? Enfim, isso lhe incomodar. E a gente está falando aqui de uma pessoa que ela é naturalmente muito mais sensível, tá certo? Então, assim, a pele dela é mais sensível mesmo, a pele de consciência é mais sensível. Então, assim, em peles que são mais sensíveis, é muito mais fácil, às vezes, a pessoa, cara, se incomodar com um barulho, ou então, assim, quando o mundo invade demais ela, tá? Quando, por exemplo, na meio daquela frequência ali, meio idiosincrática, meio FM, tá cheio de AM, tá cheio de ruído, tá certo? Isso pode desorganizar a pessoa, sim. Isso não significa que ela é autista, tá certo? Nunca peguem um comportamento isolado e falem, é isso, tá certo? O diagnóstico, ele vem de um todo, ele vem de um todo que faz sentido, tá certo? Então, vê que a gente está aqui sempre construindo a ideia de subjetividade, a ideia de várias coisas assim, isso faz parte de um todo, tá certo? É por isso que, mais ou menos, a gente tende a pensar dessa forma. Uhum. E aí é isso, eu chego no trabalho, fico na minha baia, nunca briguei, Uhum. eu tenho a minha rotina, as pessoas saem pra almoçar, eu tenho que sair antes, eu saio pra almoçar às 11. Eu acho que almoçar mais cedo ajuda na digestão e eu tenho um amigo também que a gente sempre vai junto. Tá. E os outros colegas da empresa, por exemplo? Então eles vão mais tarde, meio-dia, meio-dia e meia, eles sempre combinam pra ir juntos. E eu Uhum. prefiro não, 11 horas é um horário que eu gosto. E qual é a sua relação um pouco com eles? É tranquilo, nunca briguei, mas também não dou muito espaço, eu não frequento, assim, os lugares que eles vão, ou final de semana. Pra mim tá bom. Você gostaria de ser mais próximo deles? Eu acho que pode ser benéfico isso, né? Eu acho que se você se aproxima de um chefe, por exemplo, você pode aumentar o salário, ganhar alguma promoção, mas eu não consigo e também não me esforço muito pra isso, não. Vê aqui que para ele não faz falta mesmo, provavelmente não faz, tá? E ele até entende racionalmente que isso é importante, tá? Mas assim, para ele isso aqui não é uma zona de atrito. A zona de atrito está sendo mesmo mais o casamento, mais assim, por exemplo, a diferença que a mulher acha, né? Enfim, isso é onde está atritando. Às vezes vocês vão pegar os pacientes exatamente nisso, tá? Nas suas zonas de atrito, onde é que ali não está muito azeitado, digamos dessa forma. Às vezes isso pode ser nas relações? Pode. Às vezes isso pode ser, por exemplo, porque o paciente ele tem um projeto muito original e ele não consegue botar esse projeto no mundo, uma coisa muito diferente. Por exemplo, poxa, eu quero ser um vendedor de curso de relógios antigos de cuco do período ali de 1550 para 1586. Cara, tem paciente que
que pode, ou então pessoas que podem pensar isso. Isso é uma ideia completamente esquizoide, tá? Vai dar muito certo? Olha, eu não sei se vai ter uma clientela muito grande para quem gosta de cucos, tá? Mas assim, tem pessoas que literalmente estruturam o projeto da vida delas dessa forma. E isso pode, às vezes, dar um tipo de atrito. O seu trabalho como médico é exatamente proteger, tá? É garantir que o paciente tem uma espécie de tradutor para o mundo, tá certo? Que você traduza, que às vezes você vira e fala, olha, esse projeto aí ele é um pouco difícil, vamos ver como é que a gente realiza ele. Dar instrumentos mesmo. Falar assim, poxa, é assim às vezes que você tem que conversar. Poxa, talvez sua mulher, talvez queira ter te dito isso, tá certo? Então, assim, você vai botando literalmente como se fosse próteses sociais e traduzindo um pouco o que é que o mundo significa para essas pessoas. Você está botando um senso comum exógeno nelas. Você está enxertando um senso comum. Meio que uma tração, né, do mundo mais autoral para o mundo compartilhado. Exato. Terapia voltada para isso. Entendi. Olha, muito obrigado, assim, pelas informações. A gente vai discutir um pouco o seu caso, também quero saber um pouco da sua esposa, o que ela pensou um pouquinho, e depois a gente pensa na ajuda que a gente consegue lhe oferecer. Tudo bem? Uhum. Obrigado. E por fim, pessoal, por que que, por que basicamente isso a gente não pode falar que é autismo, né? Enfim, porque lembra lá do começo da nossa aula que a gente falou sobre os níveis da intersubjetividade? O autismo, ele é justamente uma quebra na intersubjetividade, mas que vem de nascença. Então, e é uma quebra na intersubjetividade que ela é mais primária, no próprio corpo, é no rádio, tá certo? Não vai ter nem às vezes onda, não vai ter nem às vezes ter música, tá certo? Que vai tocar nesse rádio. A ponto que muitas vezes não vai ter linguagem, não vai ter às vezes assim nenhum tipo de sintonização com aquilo que é social. Mas isso é depois. O autismo, ele vai ter um dano que ele é muito mais estrutural, primário. É literalmente como se fosse uma desconexão mesmo, entre o sujeito e entre o mundo, entre o meio, entre as relações. E isso não se reflete só nas relações, é uma desconexão, por exemplo, às vezes com o próprio corpo. Não tem uma capacidade ou criar um senso comum também no corpo. O senso comum do corpo, ou seja, onde todas as experiências elas estão integradas, ele dialoga diretamente com o senso comum do mundo. E no senso comum do corpo, às vezes a criancinha, por exemplo, ela não vai conseguir imitar os pais, ela não vai conseguir aprender a imitar. Muito do que a gente aprende é por imitação, é por esse espaço compartilhado. Se ela não aprende a imitar, às vezes ela vai ter uma desintegração sensório-motora, porque não está integrado. É através dessa ressonância, através desse ritmo, que isso sintoniza também o que está dentro da gente. Então, é como se as coisas elas ficassem assim, descompassadas. E isso vai não permitir, às vezes, que forme uma linguagem, que não forme ali uma atenção compartilhada, uma atenção social. Então, o dano aí, ele é muito mais grave, digamos dessa forma. Tá Chama certo? de déficit em cascata, né? Por Assim favor, dizer. diretor, compartilhe um pouco a ideia. Déficit em cascata seria que é causado decorrente dessa própria quebra da intersubjetividade e dessa desregulação sensório-motora. Então, se a criancinha ela vai ter uma dificuldade nesse espaço intersubjetivo, de aprender com imitação, de desenvolver essas habilidades, várias outras habilidades que ela iria adquirir em forma evolutiva ao longo da vida, ela também não vai adquirir. Como, por exemplo, a linguagem. Em determinado momento, uma criança pode adquirir, às vezes o autista não vai adquirir. Claro, existem espectros de gravidade, né? Eu já estou falando de um quadro mais grave, mas é mais ou menos assim que a gente pensa o autismo. Exatamente. Como dano muito mais sério nisso, tá certo? Então, vocês podem até estar se perguntando, bom, mas a gente chama várias coisas, às vezes que são manifestações mais leves de autismo, como esquizoidia, sim, é isso mesmo, tá? E para que que a gente tem que fazer essa diferenciação tão clara, tão pura, tão... Já me perguntaram isso, tá? Por que que tem que fazer essa diferenciação tão minuciosa? Porque, meu caro, você é especialista, você tem que saber diferenciar. Se eu chegar para você e falar assim, eu quero comprar um carro, tá? Qual é a diferença de um sedã de médio porte para um sedã de pequeno porte? Cara, você tem que saber.
tá? Você tem que saber, porque a ciência, ela só progride quando a gente consegue ser mais preciso com as coisas que a gente tem. E a gente só consegue entender os nossos pacientes e fornecer um bom tratamento para eles quando a gente é mais preciso com o que que eles sentem, com o que que eles têm, tá certo? Então, isso aqui é o que te dá a ferramenta que possibilita você responder de uma forma melhor, de uma forma mais possível, tá? Uma terapia, provavelmente, com autista, ela é diferente de uma terapia com esquizoide, tá Com certo? certeza. Quando um esquizoide é uma tradução do mundo, talvez um autista seja ou uma proteção do mundo para o paciente, ou às vezes ali tentar construir ou reconstruir ou sintonizar minimamente o paciente. É muito mais delicado. Isso é muito mais delicado, tá? Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai agora aqui para algumas perguntas. Só uma questão assim também curiosa. A psicopatologia da esquizoidia é descrita desde 1905, 1908. Autismo, a primeira descrição foi de 1950, assim dizendo. Então, o que a gente falou aqui tem uma base psicopatológica muito consolidada por trás. E, para quem não sabe, a base psicopatológica da esquizoidia é muito mais forte que a do autismo. Sim. Porque o autismo já se desenvolveu em uma época onde a gente ancorava nosso diagnóstico muito em critérios, né? Em DSM, e não em observação de paciente. Já a esquizoidia, não. Esquizoidia, as descrições psicopatológicas são muito mais avançadas, assim dizendo. Perfeito. Mas realmente é difícil, pessoal. Pega um TEA nível 1, autismo e um esquizoide, e a gente fica às vezes na dúvida. Mas vocês só vão conseguir fazer essa diferenciação na prática mesmo, vendo modelos, vendo pacientes, chegando, tendo uma psicopatologia mais refinada, estudando. Pessoal, primeira coisa, TEA nível 1 é um conceito completamente criado, tá? Até o DSM-5, inclusive, ele não existia. Ele começou a existir a partir do DSM-5. Então, foi literalmente um bando de pessoas que criaram isso. Literalmente, eles criaram, tá? Foi um golpe de caneta. Isso aí. Saiu do transtorno do espectro autista, por exemplo, algumas patologias, como síndrome de Rett, Asperger, tá? E sabe qual foi o critério que eles falaram? Eles falaram assim, gente, os diagnósticos a gente está notando que não é que existam exatamente assim, uma diferença com autismo, mas se a gente mandar para a clínica do fulano, vai sair mais síndrome de Rett. Se a gente mandar para a clínica do ciclano, vai sair mais o diagnóstico de autismo. Então foi desse jeito, tá? E assim, quando você bota nível 1 de suporte, você está fazendo um tipo de diagnóstico através de uma funcionalidade, de uma coisa, às vezes, assim, que vai ser muito subjetivo, tá? É um critério muito artificial esse. Poxa, mas a pessoa, ela precisa de uma ajuda mínima ali para manter o seu funcionamento. Cara, o que que é ajuda mínima? Assim, sério, como é que vocês definiriam ajuda mínima? Então, assim, é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer aqui, tá certo? As nossas categorias no DSM, muitas delas estão erradas, tá? Elas estão erradas mesmo. Por isso que muitas vezes a gente não progride como ciência, porque a gente tem uma falha de estabelecer nossos diagnósticos, tá? Isso aqui que a gente está trazendo para vocês, ele é fruto de uma tradição, tá certo? Isso tem muito mais descrições, é muito mais sólido, é, a gente não rumou como isso assim para a ciência, muito por alguns tipos de influência, muito por, às vezes, assim, contexto socioeconômico. Vocês estão vendo aqui, vocês estão estudando uma coisa que é dificílima, tá certo? Imagina você treinar, a maioria dos psiquiatras nisso, isso é quase inviável, tá certo? Isso é quase inviável. O DSM é muito mais simples de aprender, ele é feito para massa, tá certo? Psicopatologia refinada não é feita para massa. Então, assim, é muito mais difícil você treinar um psiquiatra dessa forma. Então, guardem isso com vocês. Passado que aqui alguém citou o Felca como esquizoide. Cara, talvez o Felca cairia num diagnóstico de autismo, se ele chegasse em alguém desavisado. Sim. Ele lembra mais do esquizoide, não estou fazendo diagnóstico dele, né? Mas lembra mais, realmente. Achei engraçado aqui quando eu li no chat. Também o Pedro citou o estrangeiro de Camus. Sim, o estrangeiro de Camus tem uma. É claro que assim, você pegar uma descrição literária tem um grau de refração muito grande, mas assim, o estrangeiro de Camus, quando ele fala assim, minha mãe morreu, né, minha mãe tá morta.
é muito mais racional isso, ele vai descrevendo, assim, como se fosse mais um dia comum. É realmente isso, você pegou bem, tá? É muito mais nesse sentido. É Vamos o lá. racional, pegando de racionalidade, o contexto mais de esquizoidia e esquizofrênico, tem esquizofrênico muito racional. Eu me lembro de um esquizofrênico que a mãe dele havia morrido, eu perguntei como é que ele estava se sentindo, ele falou para mim, ah, não tô triste, minha mãe fazia meu almoço. Olha o nível de racionalidade do pensamento. Sim. E assim, e é exatamente isso, tá? O grau extremo da esquizoidia é o autismo, é a esquizofrenia. Mas aí a gente já está falando de uma outra coisa. A gente está falando em um dano estrutural na intersubjetividade. Ela está quebrada mesmo, tá certo? Na esquizoidia, ela está pouca, digamos dessa forma, assim, sendo bem direto, tá? A diferença é basicamente essa, tá? Uma ela está quebrada, a outra ela está pouca. O Vicente perguntou assim: o paciente é mania franca, eufórico, hipersociável, acelerado, a ponto de descarrilar. Ele está em um extremo de sintonia ou é mais um esquizoidia por perder o senso social e capacidade de conviver? Na verdade, a gente não pode nem falar que esse paciente está em um extremo de sintonia. O paciente em mania, ele tem uma certa deformação da sintonia, assim que a psicopatologia vê. Por quê? Porque alguém em sintonia é alguém que está vivendo muito em um mundo compartilhado, né? E o maníaco, não, ele não vive em um mundo compartilhado, ele vive em um mundo instantâneo, sem profundidade. Como ele vive em um mundo sem profundidade, onde tudo é instantâneo, onde tudo é muito, muito volátil, ele não seria tão sintonia assim, tá? Ele teria uma deformação dessa sintonia, é onde a gente pode chegar. A sintonia está deformada. Aqui, no autismo, a esquizoidia está deformada, tá? E fica estranho mesmo. Mas, assim, o Vicente, ele falou muito bem, assim, poxa, é, um maníaco, ele é muito mais sintônico do que um esquizoide. Olha os temas que ele fala, é do mundo, tá? Poder, gastar, dinheiro, sexo, tá certo? Isso são temas da intersubjetividade. Quais são outros pacientes que, assim, que são síntones, né? São os melancólicos, eles são determinados pelas regras do coletivo, pelo senso comum. Eles fazem o que o senso comum julga certo ou julga errado, tá? Outros pacientes, às vezes, que são síntones. Às vezes são esses transtornos de personalidade, por exemplo, que vão, às vezes, beirar a border, mas sim, ele é mais sintonizado. Histeria é mais sintonizada, tá certo? Então, assim, do que essas desproporções, né? Então, isso é importante também vocês gravarem. Beleza, vamos aqui para mais uma pergunta. Achei difícil diferenciar até a nível 1 de esquizoidia. É difícil mesmo, tá certo? A gente já falou um pouco assim sobre isso. E aqui falaram qual é a diferença de esquizoidia e transtorno de personalidade esquizoide. Transtorno de personalidade esquizoide é quando a esquizoidia ela ficou muito mais exacerbada, até o ponto que a gente deu o diagnóstico de transtorno de personalidade, tá certo? Lembra que esquizoidia é um jeito da consciência. Esquizoidia e sintonia. Às vezes elas estão proporcionadas, às vezes não estão desproporcionadas. Quando a gente fala esquizoidia e sintonia, a gente não está se referindo especificamente a um transtorno, tá? A gente está se referindo à mussarela, ao ingrediente da consciência, tá certo? Quem ficou, 55 pessoas até aqui, 21 e 25, escutando um áudio de esquizoidia, tem que ter um esquizoidia em si, tá certo? Porque a gente está aqui gastando neurônio, a gente está pensando, a gente está falando sobre conceitos que são mais abstratos, tá certo? Isso é um exercício esquizoide. E assim, pessoal, eu convido, né, enfim, vocês para quem é aluno, assim, comparar com os outros laboratórios de psicopatologia, a gente sempre deixa aqui, fica mais fácil quando a gente compara cada uma das estruturas, e esse é o grande intuito. E quem não é aluno, obviamente, a gente convida vocês para entrarem para o nosso curso de psicopatologia, que aqui vocês vão aprender exatamente isso que a gente está falando, e o que a gente está falando vai ficar muito mais claro. Isso aqui, pessoal, é literalmente o que consegue trazer um outro nível para a prática clínica de vocês, tá? Um outro grau de compreensão, uma outra forma de ver os pacientes. Quem é aluno, confirma aqui no chat, por favor, tá certo? O que traz um pouquinho, se vocês não veem a psiquiatria hoje de uma forma meio diferente, assim, mas confirma aqui um pouco no chat que, assim,
que é para vocês, inclusive, verem a opinião dos alunos, tá certo? É uma outra ferramenta para você operar na sua prática que é muito, muito, muito enriquecedora. Lembrando que o laboratório de psicopatologia ele faz parte do nosso curso, mas é uma pequena parte dele. A gente tem aulas, a gente tem artigos, a gente tem e-books, a gente tem material complementar. E a gente tem também a nossa brilhante comunidade, onde a gente troca muita figurinha lá dentro, onde a gente auxilia os alunos e os alunos se auxiliam entre si. Eu acho simplesmente linda a comunidade. E é isso, tá, pessoal? É isso que eu queria passar aqui para vocês, é isso que eu queria que vocês conhecessem um pouco, tá? O pessoal tá falando aqui, melhor curso de psiquiatria que eu fiz. Muito bom, gente. Eu sempre saio muito mais seguro com psicopatologia. Eu sou aluno e é muito diferenciado. Obrigado, Mariana. Obrigado, Rafael. Camila falou que o curso é incrível, vale muito a pena. A Carla falou, amo todos os cursos que já comprei. E o Rafael perguntou, beleza, obrigado, tá, pessoal? Obrigado mesmo, assim, obrigado por todos esses comentários, tá? Enfim, eu agradeço muito a presença de vocês, tá certo? E, assim, convido todos a entrarem e agora a gente vai encerrar a gravação, beleza?